Em antecipação às conversações diretas entre Rússia e Ucrânia, Marco Rubio revelou não ter expectativas elevadas para o encontro em Istambul. Alemanha e Reino Unido responsabilizam Putin pelo prolongamento da guerra e querem aumentar apoio à Ucrânia. Ataques israelitas fazem dezenas de mortos na faixa de Gaza. Donald Trump reconheceu que há pessoas a morrer à fome no enclave e que Estados Unidos vão resolver a situação. Estão definidos os 26 países que vão lutar pelo título da Eurovisão este ano. O grande final é sábado, na Suíça. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, chegou a Istambul esta sexta-feira, onde Rússia e Ucrânia realizam as primeiras conversações de paz diretas em 3 anos. Algo que acontece depois de Vladimir Putin ter rejeitado a proposta de um encontro presencial com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Numa entrevista na quinta-feira à noite, Marco Rubio considerou que uma conversa franca e direta entre Trump e Putin é o único caminho para acabar com a guerra. But I want to be frank, I don't think we don't have high expectations of what will happen tomorrow. And frankly, at this point, I think it's abundantly clear that the only way we're going to have a breakthrough here is between President Trump and President Putin. It's going to require that level of engagement to have a breakthrough in this matter. A ausência de Putin no encontro diminuiu as esperanças de progresso no sentido de pôr fim à invasão russa, isto numa altura em que se tem registado uma pressão diplomática renovada por parte da administração Trump e dos líderes da Europa Ocidental. O ministro da Defesa da Alemanha encontrou-se com o homólogo britânico em Berlim. Discutiram formas de apoiar ainda mais a Ucrânia. Foi o primeiro conselho ministerial dos dois governantes desde a assinatura de um acordo de cooperação militar no ano passado. Um dos principais temas em cima da mesa foi a ausência do presidente russo Vladimir Putin das conversações de paz com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Wladimir Putin hat es in der Hand, den Krieg zu beenden. Er könnte nach Istanbul reisen und verhandeln. Er könnte eine Feuerpause anordnen. Nichts davon passiert. Das heißt, man könnte den Eindruck gewinnen, dass Putin hier den amerikanischen Präsidenten versucht, am Nasenring durch die Manege zu führen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der amerikanische Präsident, dass ihm das nicht gefallen kann. Und das wird möglicherweise auch zu einer weiteren Änderung auf dem eingeschlagenen Weg in seinem Verhalten führen. Londres também coloca o ónus no presidente da Rússia. This is a day which exposes Putin for what he is. He says he wants peace, but he rejected a full ceasefire. He says he wants to end fighting, but he continues to strike and kill Ukrainian civilians and cities. And he says he wants to talk, but he doesn't even turn up to the very conference that he called for in Istanbul today. This is Putin's war. He could end it tomorrow. Mas há boas notícias para a Ucrânia. O presidente do Comitê Militar da União Europeia anunciou que o bloco planeia um grande aumento nas entregas de munições a Kiev. The goal is to deliver 2 million rounds of heavy caliber ammunition to your country during the current year. So it's about doubling the amount of the last year. Bruxelas está a tentar incentivar os Estados-membros a adquirirem e produzirem mais munições de calibre pesado. O objetivo é garantir que Kiev tem recursos suficientes para continuar a defender-se dos ataques russos que não abrandam. Mais de 90 pessoas morreram depois de Israel ter lançado ataques em toda a faixa de Gaza na sexta-feira, de acordo com as autoridades de saúde do território. Os ataques atingiram o campo de refugiados de Jabalia, com os serviços de emergência palestinianos a indicarem que muitos corpos ainda estavam enterrados entre os escombros. Também foram registados ataques nos arredores de Deir al-Balah e na cidade de Khan Yunis, uma sexta-feira sangrenta após uma quinta-feira igualmente difícil.
As autoridades sanitárias locais, geridas pelo Hamas, indicaram que os ataques israelitas em Gaza mataram mais de 250 pessoas em 36 horas. Os ataques ocorrem no fim da visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Médio Oriente, visita essa que excluiu Israel e não ofereceu qualquer indicação de progresso no sentido de um cessar-fogo. O bloqueio israelita ao território entrou no terceiro mês e havia esperança de que a viagem de Trump pudesse facilitar a entrada de ajuda humanitária. Nos Emirados Árabes Unidos, Donald Trump reconheceu que muitas pessoas estão a morrer à fome e disse que os Estados Unidos vão garantir que a situação seja resolvida. Os romenos são chamados às urnas no domingo para escolher entre o candidato independente e pró-europeu Nicu Jordan e o candidato de extrema-direita Giorgia Simion. Muitos estão ansiosos numa altura em que a corrida entre os dois se torna mais tensa. Os especialistas esperam que cerca de 60% dos romenos compareça para votar no domingo, cerca de 10% mais do que na primeira volta. Mă aștept la o cursă foarte strânsă care se va decide în ultima zi, din ultima oră, din ultimul minut, din ultima secundă a zilei de vot. De fiecare dată noi am văzut un anumit scor în țară și apoi o răsturnare a acestuia în diaspora. De această dată cred că decisivă va fi mobilizarea alegătorilor care trăiesc în România. Am votat pentru Uniunea Europeană, am votat pentru aceeași viață pe care o cunosc de când m-am născut. Nu știu cum se trăiește altfel, dar știu că nu vreau altceva decât ce avem acum. Contează votul nostru, pentru noi votăm. Mergem la vot, am fost și acum o săptămână, la ora 8:30 sunt la vot. Ambos os candidatos pretendem o fim da guerra na Ucrânia, mas Nicu Jordan quer continuar o apoio ao país, enquanto Simion deseja que a Roménia trave o apoio militar aos ucranianos. Enquanto o candidato independente está a receber o apoio de líderes europeus como Donald Tusk e Maia Sandu, Giorgia Simion está a alinhar-se mais com Giorgia Meloni ou Mateusz Morawiecki. Experts warn that there might not only be a political fracture within the parties, but a fracture on a societal level, as people are more and more divided between the two candidates. Whatever the result, the new president must deal with the economic impact of such instability. Maia Bondic for Euronews. Keir Starmer anunciou na quinta-feira planos para centros de retorno no estrangeiro para requerentes de asilo rejeitados que aguardam deportação. Na Albânia, o primeiro-ministro britânico disse que estão em curso conversações com uma série de países, declarando que estes centros são uma inovação importante. A Albânia, para já, um país descartado, com o primeiro-ministro Edi Rama a considerar que o acordo que assinou com a Itália é um caso isolado. No entanto, existem informações que sugerem que o Reino Unido está a considerar outros países dos Balcãs Ocidentais. A ideia faz parte do pacote de planos para reduzir a migração, com Starmer a negar que se trata de uma reação à ascensão do partido de extrema-direita Reform UK. Ao contrário dos planos do anterior governo conservador, que pretendiam enviar requerentes de asilo para o Ruanda enquanto os seus pedidos eram processados, o projeto de Starmer visa explicitamente os requerentes de asilo cujos pedidos já foram rejeitados. A Polícia Federal Canadiana confirmou que 2 pessoas morreram na quinta-feira na sequência de um incêndio florestal de grandes dimensões na província de Manitoba, no centro do Canadá. Segundo as autoridades, os corpos das vítimas, um homem e uma mulher que ficaram presos num edifício devido aos fogos, foram encontrados perto da pequena comunidade de Lac-du-Bonnet. Os incêndios em Manitoba que deflagraram na terça-feira permaneceram fora de controle durante quarta-feira e a maior parte do dia seguinte, com cerca de 1000 pessoas a terem sido retiradas de suas casas devido à propagação das chamas nas regiões leste da província. O estado de emergência foi declarado nestas zonas pelo dirigente local, o Abkinu, com vista a permitir que os socorristas intensificassem os esforços no terreno. As autoridades pediram aos cidadãos para cumprirem os avisos e ordens oficiais. A base de dados de publicidade do TikTok está a violar as regras da União Europeia relativas às plataformas online. Esta é a conclusão do relatório preliminar divulgado pela Comissão Europeia.
De acordo com o regulamento dos serviços digitais, as grandes plataformas online têm de ter uma base de dados de publicidade para que os investigadores possam detectar fraudes e campanhas de ameaças híbridas. A investigação da Comissão concluiu que o TikTok não fornece as informações necessárias sobre o conteúdo dos anúncios, sobre os utilizadores visados pelos mesmos, nem quem pagou por eles. O TikTok pode agora defender-se examinando os documentos e respondendo por escrito. No entanto, se as conclusões preliminares se confirmarem, a empresa pode ser multada em até 6% do seu volume de negócios anual total a nível mundial. Esta investigação sobre o TikTok abrange igualmente os efeitos negativos decorrentes da criação do seu algoritmo, segurança e proteção dos menores, bem como o acesso aos dados por parte dos investigadores. Mas sobre isto ainda não há conclusões. Concluída a segunda meia-final, estão definidos os 26 países que vão lutar pela vitória na edição 69 do Festival Eurovisão. Entre os que passaram à grande final está o contratenor austríaco JJ, um dos favoritos das casas de apostas. Está a destacar-se com Wasted Love, uma canção pop-ópera. Mirjana Conte, de Malta, também conseguiu impressionar os telespectadores com Serving. A música junta um cenário extravagante. Israel, Luxemburgo, Dinamarca, Arménia, Finlândia, Letónia, Lituânia e Grécia também estarão no dia de todas as decisões. Terão de enfrentar os países apurados na primeira meia-final, o anfitrião Suíça e os chamados 5 grandes: França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha. Tal como em 2024, a Eurovisão deste ano tem sido ensombrada pela controvérsia sobre a participação de Israel. Durante o ensaio da artista israelita, antes da segunda meia-final, o público desfraldou uma bandeira gigante da Palestina. Várias estações públicas de televisão e antigos concorrentes pediram a exclusão do país devido à atual ofensiva em Gaza. Os organizadores do evento já responderam. Dizem que o concurso deve manter-se politicamente neutro.